Amém? Aleluia. Podemos dar glória a Jesus nesta noite? Amém. Meus amados, nós vamos tomar os nossos lugares e vamos meditar na palavra do Senhor. É um privilégio podermos estudar a palavra do Senhor juntos. Amém. Amém. E hoje trouxe uma imagem muito à medida do dia de hoje. Se vocês estão a pensar que eu estou a pensar no Natal, ainda não. Estou a pensar que de repente chegou o inverno. Bem, aqui o inverno não tem neve, como ali, mas de repente eu deixei de vestir a minha t-shirt e tive que vestir uma camisa de manga comprida. Isto é grave. Quer dizer que no Algarve também há calor, há frio. Pouquinho, mas um bocadinho. Estamos estudando a carta aos Hebreus e mesmo com frio podemos continuar a estudar a carta aos Hebreus. E no último dia falamos acerca da advertência contra a apostasia, que nós encontramos lá no capítulo 6 de Hebreus. Falámos sobre o impossível, iluminados, procuravam ou provaram o dom celestial, fizeram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra e as virtudes e depois recaíram. Nós estivemos vendo que o escritor está falando acerca de pessoas que eram mesmo crentes, não eram pessoas que se fizeram passar por crentes, mas de pessoas que durante um tempo da sua vida eram realmente crentes. E depois falámos acerca das virtudes do século futuro. E vimos que temos aqui a parte do sobrenatural ligado com a atualidade daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje, mas temos também ligado com as promessas da vida eterna que Jesus deixou para cada um de nós. Vimos depois acerca destes que recaíram. Não se refere a pecar de um modo geral, mas refere-se a apostatar da fé. Envolve o repudiar, o abandonar, o tirar valor ao sacrifício de Jesus Cristo. Envolve em comprometer a sua própria salvação e envolve o buscar a salvação num outro qualquer lugar. E por último, não é uma declaração, é uma advertência. Ainda fizemos uma comparação no final do estudo na semana passada acerca das duas terras. Vimos que uma terra cuidada produz erva proveitosa para quem cuida. E vimos que uma terra abandonada só serve para ser queimada. E foi isto que nós estivemos estudando na última sexta-feira. E hoje, meus amados, eu gostava de ver convosco os versículos que se encontram em Hebreus no capítulo 6. E eu gostava de ver do verso 9 até ao verso 12. Hebreus capítulo 6, do verso 9 até ao verso 12. Eu vou projetar para ser mais fácil acompanhar-vos a leitura. Os irmãos, se quiserem, poderão abrir nas vossas Bíblias também. E diz assim a palavra do Senhor: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Até aqui a palavra do Senhor. Esta expressão amados, apesar de algumas traduções mais modernas utilizarem a expressão meus amigos ou queridos amigos, é uma tradução literal do texto que foi escrito em grego. Então, meus amados, quando nós olhamos para este texto,
nós vemos que o apóstolo ou que o escritor está-se dirigindo à igreja como amados. Havia uma ligação, um carinho entre o escritor e os seus leitores. E depois de ele falar acerca daqueles que fizeram algo tão terrível como foi abandonar a fé, ele, aqueles que não o fizeram, trata por amados. Parece que há aqui uma discrepância, parece que há aqui uma diferenciação entre aqueles que são fiéis e aqueles que não o são. Amados irmãos, ou amados, esperamos coisas melhores. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa boa obra. O escritor conhecia os seus leitores. Certamente não estava falando disto ad hoc, mas quando ele estava se referindo a estas palavras, ele conseguia descrever cada uma destas palavras. E por isso ele trata os seus leitores desta forma. Meus amados, de vós esperamos coisas melhores. Esta epístola está muito focada na questão do encorajamento. E o escritor agora, depois de ter advertido os que estavam falhando, ele volta novamente para encorajar a igreja. E, meus amados irmãos, nós precisamos deste encorajamento em cada dia. Amém? Às vezes, nós ficamos com a nossa coragem do tamanho de uma formiga. Mas não é daquelas formigas grandes, é uma formiguinha. Prover a Deus que nós consigamos ter coragem para avançar em frente. Amém? Para prosseguir mais adiante. Veja o que é que ele diz. Não esperamos que vocês desistam da fé. Não esperamos que vocês desistam daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por vocês. Nós esperamos de vocês coisas melhores. E, meus amados irmãos, o que é que vocês acham que Jesus espera de cada um de nós? Ele espera de cada um de nós coisas melhores. Mas a igreja, nós também esperamos uns dos outros coisas melhores. Mas de vós, ou quanto a vós, faz com que o escritor faça uma separação entre os apóstatas e os seus leitores. Veja, ele não está escrevendo para aqueles que abandonaram a fé. Ele não está escrevendo, ele não está escrevendo para aqueles que se deixaram levar. Ele está escrevendo para aqueles que continuaram fiéis. E, meus amados irmãos, aqueles que continuam fiéis ao Senhor, mesmo aqueles mais fortes, precisam em cada dia de serem encorajados para nunca desfalecerem da sua fé. E, meu amado irmão, às vezes o diabo só está à espera que nós estejamos um dia com menos forças, um pouquinho mais debilitados. Mas prover a Deus que quando nós estamos mais debilitados possamos receber este encorajamento. Quando as nossas forças estão faltando, nós possamos receber este encorajamento. Quanto a vós, uma demarcação. E sabe o que é que diz mais? Parte do geral para um grupo mais restrito, a quem ele chama de amados e a quem ele manifesta conhecer muito bem. Sabe uma coisa? Às vezes parece muito fácil quando nós estamos a falar para uma audiência que não conhecemos. Mas eu quero dizer-vos que é muito gratificante pregar na minha igreja para a audiência que eu conheço bem. Amém? Podeis dizer assim, então, mas quando temos que dizer alguma coisa, parece que conhecemos as situações, estamos a chamar a atenção a alguém. É verdade, sim senhor.
Mas também é verdade que quando nós estamos falando e encorajando, nós conhecemos as virtudes daqueles que estão na nossa frente. Nós conhecemos os defeitos, mas também começamos a conhecer as virtudes. E, meus amados irmãos, o escritor agora está-se voltando para uma assistência com virtudes. Uma assistência com características que ele destacava como boas. E ele diz: eu preciso de vos encorajar para que vocês continuem assim. Eu preciso de vos encorajar para que vocês ainda sejam melhores. Eu preciso de vos encorajar para que vocês caminhem adiante. Eu preciso de vos encorajar para que vocês se demarquem daqueles que não são e o sejam. É interessante que Jesus Cristo fala lá em João acerca da videira verdadeira. E diz que a vara que não dá fruto corta-se e deita-se fora. Mas e a outra? Parece que às vezes somos tentados a pensar: então e os bons? Bem, os bons ficam lá porque são bons. Não é isso que Jesus diz. Diz que Ele limpa, que Ele cuida, para que sejam ainda melhores. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nos possamos encorajar uns aos outros. Olhe para os bons. Dê-lhes ânimo. Dê-lhes coragem. Para que eles continuem avançando. Deixe-me pensar um bocadinho mais. No capítulo 6 e no verso 10, o texto que lemos há bocadinho diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes. Veja como ele conhecia os leitores. Enquanto serviste aos santos e ainda servis. Este verso 10 tem aqui algumas coisas que eu gostava de trazer convosco. A justiça de Deus. A justiça, as obras dos leitores. Deus não é injusto, mas existe uma obra, um trabalho do amor de cada um dos seus leitores. Deus não é injusto porque na sua natureza Ele não pode ser. Ele é justiça. Ele é amor, mas Ele é também justiça. A memória de Deus está ligada com a sua justiça. Alguém disse que o mal que nos fazem, nós nunca esquecemos. E o bem que nos fazem, rapidamente não lembramos. Já ouviram alguma coisa deste género? Sabe como é que é Deus? Ele lembra-se do bem que nós fazemos. Porque Deus, Ele é diferente de nós. E veja, na sua justiça, Ele lembra-se do trabalho efetuado com amor e assume o trabalho efetuado aos seus santos como sendo algo feito a si mesmo. O tal copo de água fria. Amados irmãos, eu acredito que um dia nós vamos ter muitas surpresas quando chegarmos à presença de Deus. De muitas coisas insignificantes que Deus vai dar muito valor. E muitas coisas importantes que nós fizemos e que Deus vai lhe perguntar: isso é o quê? Deus não se esquece. Ele é justo. Amados irmãos, o cuidado necessário que nós encontramos lá no versículo 11 e 12, pela afirmativa, a perseverança no cuidado. A perseverança no cuidado. Também a certeza da esperança, sendo, pois, imitadores dos que herdam
as promessas. Imitadores dos que herdam as promessas. Será que nós herdamos as promessas de Deus? Amém? As promessas de Deus são para nós? São para si? Será que são para todos? Bem, Deus deseja que sejam para todos. A nossa esperança, ela deve estar alicerçada numa certeza que aquele que prometeu, promessas, existe sempre alguém que promete, aquele que prometeu não vai falhar. Olha, quando alguém que promete alguma coisa falha uma vez, quando alguém que promete alguma coisa falha 2 vezes, quando alguém que promete alguma coisa está sempre a falhar, será que podemos confiar numa pessoa desse jeito? Numa pessoa assim? Não. Essa pessoa, o mais certo é continuar falhando. Mas Deus nunca falhou. Ele não pode falhar. Amém? Então as promessas dele são nossas. E nós temos a certeza que as vamos alcançar. Olha, a terceira. Nós precisamos de perseverar no cuidado. Amados irmãos, perseverança é algo difícil. É muito fácil uma vez, até 2 vezes. Mas sempre começa a ser mais difícil. Nós precisamos de ser fiéis a Deus de forma perseverante. Perseverante. Que o Senhor nos abençoe. Esta perseverança, ela faz com que nós não possamos ser negligentes. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não fiz nada para isto acontecer. Não, só foi negligente. Olha, veja lá, eu até levava um prato assim na pontinha dos dedos e 10 vezes eu levei um prato assim e nunca aconteceu nada. E à 11ª, aquele prato tão caro caiu. Você durante 10 vezes foi negligente e não aconteceu nada. Na 11ª vez que foi negligente, aconteceu alguma coisa. Quantas vezes, meus amados, nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos, está tudo bem. Não aconteceu nada. Mas Jesus, ele diz que nós precisamos de vigiar. E esta vigilância exige um cuidado. Não podemos ser negligentes. Temos que ser cuidadosos. Que o Senhor nos abençoe. E que na nossa vivência nós possamos ser realmente cuidadosos. Porque se nós não formos cuidadosos, a qualquer momento da nossa vida nós vamos ser enganados. E quando dermos conta, já aconteceu. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, meus amados irmãos. E